É isso aí. Muito legal. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu tenho só um pouquinho de tempo, mas depois a gente pode continuar nas quintas-feiras. Eu vejo a importância da gente destrinchar esse conteúdo de um posicionamento nosso de fé. Eu quero falar um pouquinho sobre a dinâmica da fé. A dinâmica da fé, ela tem uma dinâmica. Fé não é um assunto simplesmente assim, eu aprendi, não. Fé é uma atitude mais prática do que a gente imagina. Porque nós provamos a fé pelo posicionamento que nós temos, né? E obviamente há muitas oposições a esse posicionamento. Porque o inferno sabe que quando eu e você nos posicionamos com aquilo que cremos da verdade, sempre vamos vencer. Eu coloquei esse sempre aí porque é assim mesmo, sempre vamos vencer. Quero ler só um texto contigo, que está aqui em Tiago, capítulo 2. Eu quero trazer a tua memória novamente, vamos renovar a nossa mente nesse assunto, diga amém. Eu tenho visto, caminhado por aí, até mesmo viajando, conversando com pessoas, que a igreja está num franco combate de fé, cara. É o inimigo querendo parar a igreja que somos nós de qualquer jeito, mas não vai parar. Então, nós vamos precisar exatamente disso, dessa atitude de acreditar em Deus e vazar para cima do inimigo. Porque só dessa maneira nós vamos avançar. Há uma afronta e uma intimidação, e eu tive agora em 2 igrejas. Obviamente o que eu tenho visto, gente, é assim, é impressionante, há uma alegria de Deus, mesmo as pessoas enfrentando lutas, há algo no coração delas que faz elas empurrarem, elas seguirem adiante. Se a gente der uma olhadinha, uma investigada, uma sonda dentro do nosso coração, a gente percebe que há uma afronta, há intimidações, há situações de luta, mas dentro está empurrando a gente para seguir adiante, aleluia, porque não pode parar o propósito de Deus sobre a face da terra. Então eu estava conversando com os pastores lá, e eles estavam falando sobre os desafios de várias situações, e sempre Deus chegando junto, situações de pessoas também. E Denis, eu quero te falar, olha só, o evangelho está muito mais avançado, e que Deus está fazendo que a gente pode imaginar. Nós estamos aqui na cidade grande, conhecemos aqui localizadamente, nós somos da Academia da Fé, mas o que Deus tem feito por aí, você não faz ideia. Você não faz ideia, gente. Nessa cidade, por exemplo, que eu fui, em Alta Floresta, o que tem é igreja, e grande. Obviamente eles têm espaço, eles compram lá e vai construindo, é a Assembleia de Deus, é a Batista. Eu fui numa presbiteriana renovada, do pastor Euclides, gente muito boa. Gente, o Espírito do Senhor está vivo nessa nação. Meu Deus, é impressionante. Então vá comigo a Tiago, capítulo 2. E Tiago dá uma aula de simplicidade. E nós vamos renovar então o pensamento um pouquinho. Porque ele diz lá, meus irmãos, no verso 14, abra a tua Bíblia. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem? Esse é um detalhe interessante, né? A gente declarar fé, importante num outro sentido, que depois eu vou continuar nessa sériezinha aí de mensagens, pelo menos às quintas-feiras, para colocar algumas coisas. Mas que adianta então eu dizer que eu tenho fé, mas se eu não tenho uma ação, de repente na tua Bíblia está obras, não está? Ok. Então olha só, põe aí do lado assim, porque é exatamente isso. Que adianta eu dizer que eu tenho fé, mas eu não tenho uma ação correspondente àquilo que eu acredito? Isso é obras. Obras aqui não é um conteúdo de nós ajudarmos ou fazermos uma assistência social, que também é importante. Ok? Isso faz parte do nosso coração, porque a igreja é doadora, ela quer ajudar. Ela faz isso, mas aqui ele está fazendo a comparação da própria fé. Como é que isso funciona? Como é que é essa dinâmica da fé? A dinâmica da fé é simples assim mesmo. Então, o que adianta eu dizer que eu tenho, se eu não tenho uma ação correspondente àquilo que eu digo que acredito? Porque o acreditar é um movimento.
o acreditar na verdade é uma prova viva de uma atitude, de um movimento. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E não é simplesmente, eu sou crente. Essa é uma declaração, de um modo geral, as pessoas, você é crente, vocês são evangélicos, vocês são os protestantes. Ok, apenas são rótulos, mas o ser crente é uma atitude. Por isso que a Bíblia é clara, e obviamente essa obra da cruz fez isso em mim e em você, que agora nós somos um ser vivo espiritual, uma nova criatura que vive esse estilo, o estilo de viver crendo. Diga aleluia. É impressionante, mas é o nosso estilo de viver. Isso é a prova que nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Jesus falou isso. Olha só, vocês não são desse mundo, vocês estão no mundo, mas não são dele. Porque assim como Jesus vivia, nós vivemos também. O justo, o justificado, ele viverá por acreditar naquilo que está escrito. É um estilo de viver. Essa é a boa dinâmica da fé. Porque se isso não está acontecendo em termos de um comportamento, é como se eu não desse a substância fundamental para que Deus processe as coisas. Se você ler um pouquinho os evangelhos, você vai ver lá que Jesus ele dependia de alguma coisa, coisas que aconteciam, e Jesus dizia assim: cara, a tua fé não foi uma declaração. Quando ele disse a tua fé te salvou ou te curou, foi o posicionamento da pessoa. Escuta bem, gente, essa aqui é uma aula bem básica de fé, mas é para todos nós, é para mim também. Eu também estou falando para mim, me reanimando em comportamentos e atitudes que a gente tem que seguir. A gente vaza as trevas num comportamento de fé, e não numa declaração de fé em si. Eu creio. Creio como? Como é que eu provo que eu creio? Alguém está pegando isso nessa noite? Nós temos que dar uma substância. Que prova é essa que eu digo que eu creio? Veja que coisa interessante. Segura o teu dedo aí, nós vamos a Marcos capítulo 5. Aleluia. Hoje vamos até as 10. Não, pastor, meu cachorro precisa comer a ração hoje. Marcos capítulo 5. Eu amo quando Jesus diz isso aqui, veja. Nós vemos aqui no verso 34. Filha, a tua fé te salvou. Legal, né? A tua fé te curou. E Jesus falou assim: vai em paz, fica livre do teu mal. Aí, nós vencemos o mal com o posicionamento da nossa fé. Sempre. Toda ação intimidadora das trevas ou destruidora será vencida quando nós nos posicionarmos em fé. Diga glória. Ok. Então veja, Jesus disse: a tua fé, a teu posicionamento, não era uma declaração, porque nós conhecemos a história dessa mulher que tinha um fluxo de enfermidade, um fluxo de hemorragia, e ela dizia: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, no verso 28. Então ela foi para cima de Jesus. Quando ela foi para cima de Jesus, ela estava botando essa substância fé em ação. E Jesus só sentiu que alguém tocou nela e saiu poder. Você ativa o poder de Deus, que transforma, que gera um milagre, que produz, quando nós nos comportamos ou nos posicionamos com a verdade. É automático isso. Isso é tão poderoso que lá em Tiago, recentemente eu falei isso aqui para vocês, no capítulo 4, verso 7, diz lá que resista ao diabo e ele fugirá de você, mas antes está, se submeta a Deus. Então quando eu me posiciono com a verdade, automaticamente já encarei a resistência contra as trevas e ele vai perder. Eu não estou dizendo talvez não, ele vai. Porque não tem como parar a verdade e o propósito da verdade. Se o propósito da verdade é cura, e ele liberou salvação, liberou cura na cruz do Calvário, se posicionou com a verdade, ela gera cura. Não tem como, é uma semente, a semente de Deus, ela é inabalável, ela é perfeita, ela gera aquilo que está escrito que ela é.
O inferno não pode segurar isso, é a semente que produz aquilo que ela é. Não tem como. Mas esse aqui é algo muito especial para a gente falar nessa dinâmica. Eu vou comentar outras coisas, mas isso aqui tem que estar bem claro no nosso coração. A gente vê uma outra passagem só de exemplo, quando Pedro está naquele barco, Jesus anda por sobre as águas, e ele fala assim: é você, Senhor? Então se é você, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus não falou assim: tá maluco? Né? Eu acho que Jesus gosta de uns desafios, né? Porque ele estava precisando de uma palavra. Olha só que interessante isso aqui. Ele estava precisando de uma palavra que era o poder para ele andar sobre as águas. Olha só, preste bem atenção, é o poder. Porque se Jesus não diz nada, ele não mete o pé para fora, mas olha, me manda uma palavra, eu vou ter contigo. Porque ele sabia que se Jesus mandasse uma palavra, aquela palavra não volta vazia. Não volta vazia se nós nos posicionarmos com ela. Porque Pedro meteu o pé para fora e andou sobre as águas. Esse é um grande segredo, queridos. Segredo simples na nossa frente. É por isso que Tiago, ele agora gasta vários versículos falando sobre a importância disso. Então vamos voltar lá a Tiago, por favor. Tiago capítulo 2. Ele declarando lá, mais uma vez, verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver a ação correspondente àquilo que acredita? Pode semelhante fé salvá-lo, curá-lo, transformá-lo, sei lá. O que está precisando? O sistema da fé, gente, é para tudo na nossa vida, é a mesma coisa. Você pega áreas da nossa vida que nós enfrentamos, e eu tenho visto isso, a igreja está sendo desafiada, todos nós estamos sendo desafiados. Tem alguém aqui que não está enfrentando problemas? Levante a mão, porque pode ser um ET. Você vem de Marte, algum outro lugar, cara. Eu vou até tirar o óculos para ver, temos alguém que está livre de problemas, de aflições e de lutas? Tem alguém livre aqui? Rapaz, então somos seres humanos. Igreja do Senhor, pedrada para cima, mas nós vamos vencer, aleluia. Porque Jesus, ele colocou um sistema, e Deus nos deu um sistema simples. Mas essa é a nossa força. É interessante, né? É uma confiança não em si mesmo, mas uma confiança depositada na palavra. Queridos, eu estou enfrentando, você também, situações que humanamente nós não resolvemos. A angústia que muitas vezes nós temos é a angústia sobre essa questão humana, de querer resolver, de ver a situação mudar, ou de já ter sido resolvida, ou não. E a gente não pode fazer nada. Mas eu quero te falar, um posicionamento com base na confiança que nós temos da palavra é que resolve. Então Deus criou esse sistema. Ele sabe que na humanidade nós não vamos longe. Nós não chegamos nem até ali, queridos. Então você vê, é um Deus o quê? Sobrenatural. Que está nos ensinando na simplicidade dessa dinâmica da fé, a vivermos de maneira sobrenatural. É isso mesmo, nós somos estranhos sobre a face da terra, maluco, completamente doido de acreditar na verdade a despeito de qualquer outra coisa, esperando, aguardando que essa semente produza. Diga aleluia. Trabalhar com essa semente que é a verdade é a coisa mais fantástica que tem. E nós trabalhamos isso com o nosso coração, porque é com o coração que se crê, não é com a mente. A mente detona aquilo que a gente imagina na nossa cabeça que possa ir a pior ainda, fica tudo lá, porque essa é a parte do inferno, enfrentar eu e você no homem exterior, focando o homem exterior. Na próxima quinta-feira eu quero continuar sobre isso, porque aí está a estratégia. E a dinâmica da fé, ela se encontra em você sair desse homem exterior e pegar o homem interior
firme com a verdade. É o homem interior quem vence. Ok? Por isso que independe de cabeça, de inteligência, independe do quanto tempo eu tenho de igreja, não tem nada a ver com isso, tem a ver com um coração que acredita. Um coração que acredita. Olha só Deus só me pediu isso, um coração que acredita e se posiciona com aquilo que acredita. Pastor, não tem ninguém comigo. Geralmente não tem. Todo mundo diz que eu sou maluco. Pois é, assim mesmo. Não é não? A gente está remando contra uma maré, mas não tem como, porque essa verdade, ela progride, prospera, ela traz o resultado pelo qual foi determinada. Vamos ler mais um pouquinho? Muito bem. Verso número 15. Diz assim, vamos passar aqui para o verso 18. Mas se alguém disser assim, não, vamos ler o 17 que é bom. Assim também a fé, se não tiver o quê? Por si só ela está o quê? Mortinha. Eu posso aprender tudo sobre fé, como ela vem, como ela volta. Eu posso aprender de que maneira é. Posso aprender tudo sobre fé e não me posicionar em fé. E essa é uma coisa interessante, porque nós temos que tomar cuidado de não estar naquela posição de desejar que as coisas melhorem. Porque não é desejo, Deus não trabalha com desejo, Ele trabalha com genuína fé. E fé tem um posicionamento. Então Deus olha para mim e para você e olha para o meu posicionamento e diz assim, esse tem fé. Então não é o que eu digo em si, porque o meu posicionamento prova tudo, queridos. Então veja, aqui está dizendo, a fé, se não tiver uma ação correspondente àquilo que acredita, ela está morta. Então vamos lá, esse é um versículo conhecido. Você tem fé, eu tenho obras. Me mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostraria a minha fé. Ó, é poderoso mesmo esse versículo, porque está mostrando a importância de um posicionamento em cima dessa verdade. Então eu vou te mostrar que o meu posicionamento naquilo que eu acredito é a verdadeira fé. Simples assim. Veja, verso número 20. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras, sem uma ação correspondente ao que acredita, é inoperante, gente. Inoperante, não opera. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, porque Deus havia dito, põe o teu filho para sacrifício. Eu estou te pedindo. Obviamente Deus não é doido, mas era uma prova, interessante, né? Prova de fé, é um posicionamento, e ele foi lá e não negou, ele foi lá e colocou o filho dele, um posicionamento de fé, e nós já sabemos o que aconteceu, né? Então vês como a fé operava juntamente com a ação correspondente àquilo que a gente acredita, com efeito, foi pela ação correspondente ao que ele acreditou que a fé se consumou. E isso é vitória na nossa vida, não é verdade? Ora, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Não é creu porque ele disse, porque ele viveu isso. Ele se posicionou, desde o momento que ele saiu da sua terra, foram posicionamentos, foram respostas a Deus. Essa é uma coisa que a gente tenha ensinado, obviamente, né, na dinâmica da fé. Se você ouve algo de Deus, eu vou te falar, não é apenas uma informação, é para ser respondido aquilo que a gente ouve dele. E quando a gente responde, a gente vê o resultado. Deus não me chamou para ouvi-lo, simplesmente ouvi-lo. Deus me chamou para responder a Ele. Quando eu respondo, eu vou te falar, você está andando com Deus. Nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus. Assim como Abraão andou, porque ele ia respondendo a Deus. Nós vamos respondendo na consciência daquilo que nós sabemos que precisamos responder. Então nós vamos respondendo, então nós vamos encontrando os resultados, a vitória. Não tem como parar, imagina. Não é Deus que anda comigo. Agora eu vou mandar essa, hein? Não é Deus que anda comigo.
sou eu que ando com ele. Pergunta se haverá oposição ao caminhar dele. Se eu ando com ele e respondo aquilo conscientemente que eu sei a respeito da verdade, você não pode ser parado. Nós estamos debaixo do propósito dele. E o propósito dele será estabelecido. Com toda a oposição das trevas será estabelecido. Jesus veio a esse mundo, venceu, tudo debaixo da proposta de Deus, nada foi parado. Esse é um lugar seguro de um posicionamento com a fé, com aquilo que nós cremos, que é essa dinâmica simples, da qual nós precisamos dela. Vamos mais um pouquinho aqui, só para terminar esses versículos. Ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Então veja, verifica que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E veja o 26 aí, porque assim como um corpo sem espírito é o quê? Mortinho, assim também a fé, sem uma ação correspondente àquilo que acredita, é morta, não funciona. Então, diante de toda a oposição, nós só temos que nos posicionar assim, é a verdade, fico com ela, me posiciono e vamos ver o que vai dar. O que vai dar? Vitória. Vai te dar vitória. E obviamente tem vários posicionamentos, eu poderia citar em várias áreas, mas uma delas que é extremamente poderoso é continuar louvando e engrandecendo a Deus no meio do combate. No meio do combate a minha boca não é reclamação, que alguém diga aleluia, mas a minha boca é adorar e glorificar aquele que reina. Todo dia vou olhar para o trono dele e dizer: tu és Deus, sentado num trono e reina de eternidade a eternidade. Tu és maravilhoso, tremendo, tu és o meu Deus, que eu te contemplo, eu te adoro. Ah, rapaz, aí mexe com o coração de Deus, as coisas começam a mudar. A força de um posicionamento diante daquilo que a gente está enfrentando. Na semana que vem eu quero falar sobre esse homem exterior, do qual o apóstolo Paulo falou que ele se corrompe. Tem umas coisas interessantes aí que a gente vai conversar. Deu para pegar um pouquinho hoje? Ok, então vamos ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque a simplicidade da tua palavra, naquilo que tu criastes, jamais será na força do braço, jamais será um empreendimento humano que trará a concretização da tua proposta para a nossa vida. Não parte de nós, não parte da nossa mente, de como a gente acha ou aquilo que a gente pensa na humanidade, mas simplesmente acreditar em Ti, Senhor, e responder a Tua voz, responder a Tua verdade, a obra da cruz do Calvário na nossa vida, responder diariamente como nova criatura, responder diariamente de onde nós enxergamos todas as coisas, não como naturalmente elas são, mas como a obra da cruz do Calvário conquistou o direito de sermos justiça, filhos, conquistou o direito de andarmos com saúde, conquistou o direito de promessas empenhadas para conosco, debaixo do teu propósito, conquistou o direito de poder crer e será salvo tu e toda a tua casa. Esse é um direito nosso, esse é um direito nosso, e nós veremos isso, Pai, pelo simples fato de nós confiarmos e te engrandecermos pela salvação dos membros da nossa casa, de cada um deles, talvez daqueles que estejam hoje distantes, daqueles que hoje de repente não andam mais contigo ou soltaram essa corda, mas a tua misericórdia e a tua compaixão acompanham a vida deles, Pai. Obrigado, Pai, porque tu és a ressurreição. Diante de situações que aparentemente são mortas, tu és aquele que ressuscita, Senhor. Tu és aquele que
traz a vida novamente, à sua maneira, Senhor, não a nossa maneira de pensar como vai ser, mas Tu tens 1 bilhão de maneiras de ressuscitar situações. Chakralabassuri, aleluia. Por isso, queridos, a nossa esperança ela é interminável. É uma esperança de uma expectativa que não falha, porque Deus não falha. O anjo disse para Maria: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus acabou de dizer isso também, obviamente, está lá para Abraão: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Gênesis. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro tranquilidade. Eu declaro agora a força da paz, Shalom, Jesus, no coração dos meus irmãos. E ao mesmo tempo que a gente se posiciona, nós descansamos em Ti. Vai além, Senhor, muito além. O livro de Efésios fala sobre Deus cumprir mais do que nós pensamos ou imaginamos, fazer muito mais, para completar o Teu propósito na vida de cada um de nós, Pai. Mas nós somos um povo que não abrimos mão da nossa herança. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro vitória, declaração poderosa dos Teus anjos trabalhando a favor daqueles que vão herdar a salvação, Senhor, em situações que são posicionamentos de fé. Aleluia! Essa vitória é nossa, é da igreja, é de cada um de nós, Senhor, porque nós confiamos em Ti, meu Pai. Leva-nos para casa debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, da Tua alegria sobre a nossa vida. Bálsamo de alegria sobre nós, Senhor. Isso é Teu também, a alegria do Espírito. Em o nome de Jesus. E todos digam glória a Deus.